Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro escrito aos Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 4 apenas. Livro escrito aos Hebreus, capítulo é o de número 11, o versículo de número 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Eu quero meditar um pouquinho com você a respeito de um assunto talvez muito conhecido, mas pouco falado. Muito conhecido porque a história de Caim e Abel, a história dos filhos de Adão e Eva, a história do primeiro homicídio da história, né? A narrativa do primeiro homicídio da história é muito difundida, é muito conhecida. Mas existem alguns detalhes e algumas nuances que o Espírito de Deus vem ministrando ao meu coração ao longo desta semana, e eu tenho certeza que será de grande valia para você. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus irá falar aos nossos corações essa noite. Eu quero que você curve por um momento sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que é sem dúvida a maior revelação, a maior e mais importante profecia deixada para a igreja. Ó Pai, sem a revelação do Teu Espírito, nós temos apenas conhecimento humano, mas com a revelação do Teu Espírito, o que nós lemos e aquilo que será ministrado aqui se torna uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até a divisão de juntas e medulas, de alma e espírito. Pai, eu oro agora para que o nosso coração seja como aquela boa terra da parábola, que receba a preciosa semente do Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia nos dá conta de que Deus, no momento da criação, após criar os luminares, após criar da forma a terra, criar os animais, criar os vegetais, depois que Deus organiza toda a terra, depois que Deus organiza todo um planeta, depois que Deus organiza um sistema solar, uma galáxia, porque há de entender que estava tudo desorganizado, até porque Deus criou o sol, Deus cria os luminares. Depois que Deus formata tudo isso, e nós continuamos a leitura, a narrativa do livro do Gênesis, nós descobrimos que toda esta preparação de Deus não era sem propósito. Na verdade, tudo aquilo que Deus preparou com muito carinho foi apenas a preparação de um cenário, foi apenas a preparação de um ambiente, com um propósito lindo e muito especial. Na verdade, Deus estava criando o cenário do relacionamento com o homem. Não foi sem propósito tudo aquilo que Deus fez. A Bíblia diz que por 6 dias Deus cria, por 6 dias Deus libera palavras de criação.
E no sétimo dia, diz a Bíblia, que quando tudo estava pronto, Deus descansou. Eu quero aqui abrir um parêntese para dizer para você que no sétimo dia Deus descansou, não porque estava cansado. Deus não descansa porque estava cansado. Deus descansa porque estava tudo pronto. Olha que interessante isso. No sétimo dia, Deus não diz: estou cansado, vou descansar. No sétimo dia, Deus vê que tudo está pronto, então Ele descansa. E mais para frente, o Senhor vai instituir esse descanso para o seu povo. E depois, lá em Jesus, nós descobrimos que Ele é esse descanso. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero apenas te ensinar, apesar de que esse não é o tema da ministração, mas eu quero te ensinar o princípio bíblico do descanso. Porque descansar em Deus não é porque eu fiz muito e agora tenho que descansar. Descansar em Deus é reconhecer que tudo já está pronto, Ele já fez tudo, e eu preciso apenas descansar, porque tudo que eu preciso, Ele já fez por mim. Já está pronto. Quando Deus cria o ambiente, quando Deus prepara o ambiente e percebe que tudo está pronto, Deus então começa a dar forma à mais preciosa da criação, que é o homem, com quem Ele queria se relacionar. O homem é criado, a Eva é criada, eles caem na cilada ardilosa do adversário, e por conta da sua queda, maldições foram proferidas. A terra e o fruto da terra é amaldiçoado, a serpente é amaldiçoada, a mulher é amaldiçoada, o homem recebe uma palavra de maldição, e até mesmo a serpente recebe a maldição de que viria alguém da semente da mulher, que esmagaria a sua cabeça, ainda que a serpente ferisse o seu calcanhar. Mas o que é interessante entender desta cena, é que quando Deus percebe o pecado do homem, Ari, quando Deus percebe a queda, Deus continua buscando o homem. Deus não desceu na terra enganado aquele dia. Deus sabia que o homem tinha pecado, mas mesmo sabendo da queda, Deus desce e anda pelo jardim procurando: Adão, onde tu estás? Apesar da queda, Deus continua procurando o homem. Apesar da queda, Deus continua procurando se relacionar com o homem. E quando Deus encontra o homem, este tinha cozido folhas de figueira para cobrir-se. Deus percebe aquilo, mata um animal, e com a pele do animal, Ele prepara roupas para o homem. Com isso cria-se uma lei na eternidade. Por conta de um animal morto, que um sangue inocente foi derramado, cria-se uma lei na eternidade de que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porque um animal inocente morreu por conta do pecado do homem. Agora, Adão, depois de expulso do paraíso, tem filhos com sua mulher. E como bom sacerdote do lar, Adão ensina para os seus filhos o princípio do sacrifício. Adão ensina para os seus filhos o sacrifício que ele presenciou com o próprio Deus. Acontece que, passado um tempo, um de seus filhos oferece um sacrifício a Deus. Caim oferece o sacrifício primeiro. Ele pega do fruto da terra, ele pega dos frutos da sua lavoura e leva a Deus um sacrifício. Da mesma forma, Abel pega um animal, primogênito da sua criação, e leva também diante do altar e oferece a Deus como oferta.
Entretanto, diz a narrativa bíblica que Deus olhou para as duas ofertas, mas Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Quando eu observo estes dois homens, esses dois irmãos, indo até Deus e apresentando um sacrifício, eu vejo dois tipos de pessoas se aproximando de Deus. Eu vejo dois tipos de relacionamento. Eu olho para Caim e Abel e percebo que existem duas formas de se apresentar diante de Deus. Existem duas maneiras de se aproximar do altar. Existe um Abel que ouviu atentamente a história de seu pai e reconhece a necessidade de derramar o sangue do animal, e reconhece que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Eu vejo um Abel que aprendeu com o seu pai e leva um cordeiro diante de Deus em um ato de fé. O livro aos Hebreus, o texto que nós lemos, diz que Abel faz isso com fé. Com fé, ele leva um cordeiro diante de Deus, dizendo: este animal morreu pelos meus pecados. Por outro lado, eu vejo alguém que pega o fruto da terra e também se apresenta diante de Deus. A diferença é que ao pegar o fruto da terra, Caim estava repetindo o mesmo erro de seu pai. O mesmo erro que seu pai cometeu, de pegar folhas de figueira, de pegar a terra, aquilo que a terra dá, e se apresentar diante de Deus. Caim também comete o mesmo erro. Caim se apresenta diante de Deus com o fruto de uma terra que já estava amaldiçoada. Caim se apresenta diante de Deus com o fruto de uma terra que já tinha recebido uma maldição, de maneira que o fruto da maldição não pode servir para remir a maldição do homem. O que Caim leva para o altar é algo que já estava amaldiçoado. Caim leva o fruto da terra diante de Deus, em uma tentativa de dizer a Deus: Deus, eu fiz o meu esforço, eu fiz a minha parte, eu não sei se é o que o Senhor gosta. Talvez Caim se lembrou até do que aconteceu com seu pai e disse: o Senhor até repreendeu meu pai uma vez por conta disso, mas eu estou trazendo aquilo que eu acho que é necessário trazer. Quando eu olho para o tipo de oferta de Caim, eu vejo um tipo de gente que tenta se relacionar com Deus baseado nos seus próprios méritos. Eu vejo um tipo de gente que tenta se relacionar com Deus como se Deus se adequasse às suas vontades. É aquele tipo de pessoa que cria um Deus na sua mente que atenda às suas expectativas. Pastor, seja mais claro, eu vou ser agora. Nós encontramos ao longo da jornada diversas pessoas que, quando nós vamos mostrar para ela a verdade, ela diz assim: pastor, mas eu faço desse jeito e eu acho que Deus me entende. Pastor, eu sirvo a Deus assim e é claro que Deus me entende. Pastor, este é o meu jeito. Pastor, eu acho que tem que ser dessa maneira. Pastor, eu aprendi assim. São pessoas que criaram para si um Deus que atenda às suas expectativas. Eu vejo pessoas orando para que Deus faça coisas que Deus nunca disse que faria. É um exemplo. Eu vejo pessoas orando para Deus matar. Eu vejo pessoas orando para Deus amaldiçoar. Eu vejo pessoas orando para Deus colocar enfermidade, para Deus quebrar a empresa. Eu vejo orando para
pessoas orando para Deus fazer cada coisa que Deus nunca disse que faria, mas a necessidade humana dela de que aquilo aconteça faz com que ela atribua a Deus algo que Ele não é. Ela cria para si um Deus que atenda às suas expectativas. São pessoas que chegam no altar dizendo: Deus, eu trouxe isso aqui, e o Senhor tem que aceitar, porque afinal de contas eu trouxe, e se eu trouxe o Senhor tem que aceitar. São pessoas que trazem e depositam coisas no altar, e simplesmente viram as costas, como quem diz assim: Deus que aceite, porque afinal de contas eu trouxe. E eu estou aqui para dizer para você que Deus não é qualquer um, e por não ser qualquer um, Ele não aceita qualquer coisa. O que eu quero dizer para você nessa noite é que nem tudo que é colocado no altar é recebido por Deus. O que eu quero te trazer nesta noite é que nem todo fogo aceso no altar é recebido por Deus. O que eu quero te dizer nesta noite é que nem todo incenso queimado sobe às narinas de Deus. Aleluia. O altar de Deus é santo, porque Deus é santo. Caim representa um tipo de pessoa que oferece para Deus aquilo que ele acha que Deus deva aceitar. Caim representa alguém que nunca se perguntou o que Deus quer de mim. Escute isso. Caim representa um tipo de gente que nunca se perguntou o que Deus quer. Se você perguntar para ele: o que você está fazendo? Ele vai dizer assim: eu estou plantando para Deus, eu estou arando a terra para Deus, eu estou regando a planta para Deus, eu estou cuidando da árvore para Deus, eu estou colhendo fruto para Deus, eu estou levando fruto no altar para Deus. Só que Deus está lá de cima olhando e dizendo: eu não mandei você arar a terra, eu não mandei você jogar semente, eu não mandei você cuidar do fruto, eu não mandei você trazer fruto no altar, eu nunca pedi fruto para você. Caim representa um tipo de gente que faz para Deus o que Deus nunca pediu. Caim representa um tipo de gente que se apresenta diante de Deus dizendo: Deus, olha o esforço lindo que eu fiz. E Deus olha para ele e fala: mas eu nunca te pedi isso, e eu não quero isso. Pastor, mas eu fiz com tanto carinho. Pastor, mas eu fiz com tanto amor. Pastor, a intenção foi tão boa. Pastor, mas eu me desgastei tanto. Eu investi tempo, eu investi dinheiro. Pastor, olha, eu fiz. E Deus está olhando do céu dizendo: pois é, mas eu nunca te pedi isso. Eu vou repetir uma frase que eu disse agora há pouco. O altar de Deus não recebe o que você quer entregar. O altar de Deus recebe o que Ele pediu. O altar de Deus não recebe o que você quer dar. O altar de Deus recebe o que Ele quer receber. O fogo de Deus não se manifesta pela oferta que você oferece, mas pela oferta que Ele recebe. Porque nem tudo que é ofertado é recebido. Não é porque eu oferto que Deus recebe. Não é porque eu trago que Deus aceita. Não é porque eu deposito no altar que Deus se agrada. Nesta noite eu quero te trazer um exame de consciência para que você pare e comece a questionar a si mesmo: o que é que Deus pediu para mim? O que é que Deus exige de mim? Afinal de contas, eu estou me desgastando a fazer algo, mas será que Deus pediu? Mas será que Deus quer que eu faça? Mas será que Deus está se agradando disso? Pastor, mas a intenção é boa. Não, pastor, mas não tem como Deus não gostar disso.
Não, pastor, mas a intenção é das melhores. O que eu estou fazendo é certo. Eu não estou dizendo que o que você está fazendo é errado. Eu só estou dizendo que Deus não pediu para que você fizesse. Chegar ao céu é algo bom ou ruim? Chegar ao céu é algo bom ou ruim? A intenção de chegar ao céu é boa ou ruim? O povo está unido, é bom ou ruim? O povo está falando uma só língua, se entendendo, é bom ou ruim? É bom. Mas Deus olhou para o povo e disse: apesar de vocês estarem unidos, apesar de falarem uma só língua, apesar da intenção de vocês ser tocar o céu, eu não estou no projeto chamado Babel. A intenção pode ser boa. Caim representa um tipo de gente que se esforça para agradar. E Abel é aquele que por fé faz o que é necessário. Abel é aquele que toma uma atitude de fé e leva para o altar de Deus exatamente aquilo que Deus queria receber, exatamente aquilo que Deus criou expectativas de receber. Agora, Abel está diante do Senhor com a sua oferta, e Caim diante do Senhor com a sua oferta. Só que talvez eles não soubessem, ou talvez Caim não tivesse se atentado a isso, mas existe um princípio muito profundo aqui. Deus não olha para você, Deus olha para aquilo que está no altar. E se aquilo que está no altar não é aceito diante de Deus, Deus não pergunta se a intenção era boa ou não, porque Deus olha o que está no altar. Quando Abel chega com o cordeiro, Deus não olha para Abel, Deus olha para o cordeiro. Eu vou dizer de novo para que você entenda: quando nós estamos com o cordeiro, Deus não olha para nós, Deus olha para o cordeiro. Deus não olha para você se você foi bom ou ruim, Deus olha se o cordeiro é perfeito. Deus nunca perguntou para Israel se eles tinham pecado muito ou pouco. Deus perguntava: o cordeiro é perfeito? Deus não perguntava: você fez isso? Não, Deus olhava: você trouxe o cordeiro? O sangue foi derramado? Porque se o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, você está perdoado. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: o cordeiro foi morto e o sangue foi derramado. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que o sacrifício já foi aceito. Então não importa o quão bom você seja ou quão mal você seja, você é perdoado. Diga, confesse isso: eu sou perdoado. Eu não vou ser perdoado, eu sou perdoado. Porque diante do altar existe o cordeiro perfeito. Eu acho interessante quando algumas pessoas questionam assim: Deus não pode salvar fulano. Olha tudo que fulano fez. Eu acho o máximo, geralmente quem não é crente, e até uns crentes, viu, Ori, fala isso às vezes: fulana lá estuprou, matou, agora fala que é crente, que Deus perdoou. Sabe qual que é o problema do homem? O homem coloca a sua moral como régua de Deus, como se o pecado daquele que estuprou e matou fosse grave, o meu pecado fosse pouco. Então para me perdoar, tranquilo, mas para perdoar ele, não. E a régua da moral não é minha, é de Deus. Eu quero dar uma notícia para você: você está encerrado debaixo do mesmo pecado de quem estuprou, de quem matou. Pastor, misericórdia. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas sabe o que é mais lindo? Que o sangue que foi derramado por você foi derramado por todos os outros que você considera que não tem perdão. O cordeiro é o mesmo. A Bíblia diz que pela fé Abel levou ao altar
aquilo que Deus queria receber. Queridos, eu disse que estava concluindo, mas deixa eu fazer mais um último comentário. E esse eu quero ler com você, e eu termino essa mensagem. Gênesis, no capítulo de número 4, no versículo de número 5, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaíste o teu semblante? Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Deus não pediu o fruto da terra para Caim. Caim levou para o altar o que Deus não pediu. Caim tentou entregar para Deus o que Deus não pediu. E quando Deus rejeita, ele fica irado, seu semblante cai, fica triste, aborrecido, frustrado. E Deus pergunta: por que é que você está irado? Na conversa, no diálogo, se você continuar lendo, Deus dá outra chance para Caim. Diz: Caim, não precisa acabar assim, não precisa acabar desse jeito. O teu irmão Abel ainda é o irmão mais novo, o desejo dele é para você, ele ainda é seu irmão mais novo. Não precisa acabar desse jeito. Por que você está tão irado? E o que o Senhor está ministrando aos nossos corações hoje é: por que você está tão irado? Por que você está tão chateado? Por que você está reclamando tanto? Como se a culpa fosse minha do que está acontecendo na sua vida. Como se eu fosse culpado das escolhas erradas que você fez. Como se eu fosse errado dos passos na direção errada que você deu. Como se eu fosse culpado das palavras que você liberou e eu não disse para você liberar. Por que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? O que Deus disse para Caim é: por que você está irado? Eu nunca disse para você trazer isso para o altar. Eu nunca quis que você fizesse isso por mim. Não queira exigir de Deus uma recompensa por algo que Ele não pediu para fazer. Não queira pedir a bênção de Deus sobre algo que Ele não disse que iria abençoar. Não queira colocar na boca de Deus palavras que você acha que devem ser ditas. Não queira dizer: Deus abençoe isso, se Deus não disse que abençoaria aquilo. Deus não abençoa alianças que Ele mesmo não tem estabelecido. O que eu quero deixar para o teu coração nessa noite é que ainda existe, assim como Deus disse para Caim: por que você está irado? Isso não precisa terminar assim. E a palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa noite é: a história não precisa terminar desse jeito. Eu vou dizer de novo para você: a tua história não precisa terminar assim. Eu vou dizer de um jeito melhor, talvez: a tua história não precisa continuar assim. A tua vida não precisa continuar assim. O teu ministério não precisa continuar assim. A tua vida familiar não precisa continuar assim. Pastor, estou vivendo uma derrota. Você não precisa viver essa derrota. O que Deus está dizendo é: se você parar agora e me escutar, nós podemos reescrever uma nova história. Sabe qual é o problema? É que quando Deus nos exorta, nós queremos nos rebelar contra Deus e matamos o Abel. O problema é que quando Deus nos exorta, nós achamos que não precisamos ser exortados e continuamos na prática reiterada do erro. Mas nessa noite, eu quero te convidar para uma oração de arrependimento. Eu quero te convidar para uma oração de renúncia.
Eu quero te convidar para uma oração de quebra de alianças no mundo espiritual. Eu quero te convidar para um momento em que você vai orar dizendo: Deus, eu estou retirando do altar tudo aquilo que eu coloquei sem que o Senhor houvesse pedido. Eu estou te convidando a orar nesta noite dizendo: Deus, eu estou disposto a parar de fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça. Pastor, ore por mim porque está dando tudo errado. Não, antes eu quero que você ore dizendo: Deus, eu vou parar de fazer as coisas dar errado. Antes do teu pastor orar por você para que Deus te abençoe, eu preciso que você ore dizendo: Deus, eu vou me posicionar no lugar da bênção. Antes de eu orar por você para que as coisas parem de dar errado, eu preciso que você ore comigo dizendo: Deus, eu vou parar de promover o erro. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Permita que eu ministre essa oração na sua vida por um minuto. Sabe, Deus, nós nos reunimos nesta noite para ouvir e receber do Senhor uma palavra. E eu tenho plena convicção de que a palavra foi liberada de maneira que nós somos confrontados pelo Senhor, e de maneira que muitas coisas que nós trouxemos para o relacionamento que não te agradavam, o Senhor trouxe ao nosso entendimento nessa noite. Sabe, Deus, nós não queremos trazer para o relacionamento coisas que te desagradam. Nós não queremos continuar trazendo para o relacionamento coisas que te entristecem. Nós não queremos continuar trazendo para o relacionamento coisas que o Senhor rejeitou. É por isso, Pai, que nós, em primeiro lugar, confessamos os nossos erros e pedimos perdão pelas nossas falhas. Mas também nos posicionamos diante do Senhor para dizer que nesta noite nós queremos começar uma história nova. Não queremos ser como Caim, que errou e continuou no erro. Queremos ser como o filho pródigo, que errou, mas se levantou, caiu em si e disse: eu preciso voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Sabe, Pai, nós queremos pedir para o Senhor nessa noite que tudo aquilo que nós trouxemos para o relacionamento e te desagrada, seja revelado diante de nós, seja desacortinado agora, seja exposto agora, porque é melhor que seja exposto e nós pararmos, do que o erro ficar encoberto e persistir por muito tempo. Nós não queremos isso. Sabe, Deus, nós queremos começar certo. Ainda que precisemos começar do zero, mas queremos começar certo. Sabe, Deus, nós queremos fazer dar certo. E para fazer dar certo, nós estamos dispostos a fazer o que é certo. Pai, nós pedimos a Tua bênção agora, para que a partir desse momento, nós vivamos um alinhamento de vontades, um alinhamento de propósito, onde os meus desejos e as minhas práticas estejam alinhados com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa é a oração que fazemos, porque uma coisa nós temos certeza: se estivermos alinhados com o Senhor, se estivermos alinhados com o propósito, as coisas começam a fluir de maneira natural, as coisas começam a acontecer de maneira natural. Nós queremos desfrutar não do nosso esforço, mas da Tua bênção. Queremos desfrutar não da nossa insistência, não do fruto dos nossos braços, não da força dos nossos braços, mas queremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós oramos para que o Senhor nos ajude, para que a partir de hoje, Pai, nós não tragamos para o altar nada mais
nós não tragamos mais nada para o relacionamento que não seja do teu agrado e da tua vontade. Essa é a oração que fazemos, em o nome de Jesus. Amém.